Chamadas de emergência servem para pedir ajuda, mas o que acontece quando a assistência chega tarde demais, não chega ou a ligação é mal interpretada ou encaminhada para o departamento errado? Neste vídeo, vamos analisar 5 casos em que pedidos de ajuda não tiveram o desfecho esperado. Antes de começarmos, apague as luzes, sente-se e aproveite. A ligação ininteligível para o 911 de Brandon Lawson. Brandon Lawson morava em San Angelo, Texas, com sua namorada de 10 anos L.A., dessa Lofton, em 8 de agosto de 2013. O casal discutiu seriamente após Brandon não voltar para casa na noite anterior. Brandon tinha um histórico de abuso de substâncias e L.A. dessa o acusou de ter usado drogas. A discussão ficou tão intensa que Brandon ligou para o pai dele para avisar que iria para a casa dele ficar lá. Ele saiu de casa por volta das 23h54 para começar a viagem de 3 horas até a casa do pai dele em Crowley. Logo depois, ele ligou para o irmão dele, Kyle, e avisou que tinha ficado sem gasolina e estava parado, na rota 277 entre San Angelo e Bronte, no Texas. A ligação estava confusa e Kyle suspeitou que Brandon usara algo. Ele disse que 3 mexicanos o perseguiam para fora da cidade. Preocupado com o irmão, Kyle foi com a esposa e o filho de 4 anos até a casa de Lodessa buscar um galão de combustível para Brandon. Durante o trajeto, Kyle manteve contato com o irmão, que parecia cada vez mais instável. Às 00h50, Brandon ligou para o 190. A ligação foi encaminhada a um asilo em Robert Lee, Texas, onde ele disse ao atendente que estava sem gasolina e precisava da polícia. Durante a ligação, Lawson fez várias declarações confusas e incoerentes. Ouça só. Não quero emergência. Estou no campo de Cypress. Ah, você esbarrou nele, certo? No, I need the cops. Okay. Is anybody hurt? Olá. 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 Minutos depois, um caminhoneiro ligou para o 911 relatando que o caminhão de Lawson estava perigosamente estacionado na estrada. Brandon continuou ligando para seu irmão, sua namorada, o 911 e seu vizinho, mas o sinal ruim do celular fez com que muitas dessas ligações fossem interrompidas. Por volta de 1h18 da manhã, Kyle conseguiu falar com Brandon, que parecia estar sem fôlego, e afirmou que estava sangrando. Kyle chegou ao caminhão estacionado de Brandon logo após o delegado e ainda estava ao telefone com seu irmão, que lhe disse: "Eu posso te ver, estou bem aqui." Mas não havia sinal do jovem de 26 anos. Kyle ficou por ali para ver se ele aparecia, mas depois de 45 minutos deixou o galão de gasolina na traseira do caminhão de Brandon e foi para casa. Ele voltou às 5 horas e se surpreendeu ao perceber que Brandon ainda não dava sinal e todas as tentativas de contato iam direto para a caixa postal. Após o desaparecimento dele, foi organizada uma equipe de busca que não conseguiu localizar Brandon. Uma página no Facebook chamada Ajude a Encontrar Brandon Lawson foi criada, apesar das buscas renovadas. Levaria vários anos até que Brandon fosse encontrado. Em 4 de fevereiro de 2022, foi relatado que roupas identificadas como sendo de Brandon Lawson foram encontradas perto de seu último local conhecido e buscas subsequentes na mesma área encontraram restos humanos. Em 25 de dezembro de 2024, os restos mortais foram confirmados como sendo de Brandon, embora a causa exata e as circunstâncias de sua morte permaneçam desconhecidas. É um completo mistério porque as buscas na área não conseguiram localizá-lo e o que aconteceu com ele após aquela última ligação. O trágico caso de Denise Amber Lee. Este é o momento em 17 de janeiro de 2008, quando Nathan Lee voltou para sua casa em Northport, Flórida. Percebeu que sua esposa sumiu e deixou os 2 filhos sozinhos em casa. Sim, estou na Avenida Latour, acabei de chegar do trabalho e minha esposa, não consigo encontrá-la. Meus filhos estavam em casa e eu não sei onde ela está. Eu procurei em todos os lugares e não sei... Qual a idade dos seus filhos? Minha filha mais velha tem 2 anos e a mais nova 6 meses. Não sei onde está a mãe delas.
O carro dela está na garagem dela. Sim. Ela tem alguma condição médica? Não, a bolsa dela está aqui. Eu não. O celular dela está aqui. Eu não sei. Tudo bem, qual é o seu nome, Denise? A ligação foi encaminhada para o Centro de Atendimento 911 do Condado de Sarasota e iniciou uma busca em grande escala por Denise Amber Lee, de 21 anos. A busca se intensificou e o pai de Denise, Rick Goff, sargento do Departamento do Xerife do Condado de Charlotte, também ajudou a procurá-la. Uma vizinha forneceu uma pista inicial, mencionando que tinha visto um Camaro verde incomum entrar na garagem dos Lee apenas 1 hora antes de Nathan voltar para casa. Outra informação crucial veio de uma testemunha ocular, Jane Kowalski. Naquela noite, enquanto dirigia por uma rodovia na região, ela viu o que inicialmente pensou ser uma criança gritando e batendo no vidro traseiro de um Camaro verde. Jane rapidamente ligou para o 190 para relatar o que havia testemunhado. Sua ligação foi encaminhada ao condado de Charlotte, não ao de Sarasota, e a informação não chegou de imediato aos policiais que buscavam Denise. Além disso, a informação foi anotada em um pedaço de papel, em vez de ser inserida no sistema, o que acabou se mostrando um erro fatal. A polícia local então recebeu outra ligação para o 190, desta vez da própria Denise. Ela entrou em contato com a operadora usando o celular do sequestrador, tentando comunicar discretamente sua situação ao falar com o captor. Apenas um aviso: esta é uma das ligações mais comoventes que já ouvimos, então ouça com cautela. A polícia tinha certeza que Denise foi sequestrada e corria grave perigo. Rastrearam a ligação até Michael King, encanador desempregado com um Camaro verde, sem ligação anterior com Denise. Ao revistar a casa dele, a polícia achou um elástico de cabelo de Denise e uma fita adesiva com fios de cabelo castanho longo, suspeitos de serem dela. Aproximadamente 5 horas depois que Denise foi dada como desaparecida, a patrulha rodoviária da Flórida localizou King e o abordou em seu Camaro verde. Ele estava encharcado e tinha um galão de gasolina e uma pá suja com ele. Além disso, um anel em formato de coração que pertencia a Denise foi encontrado em seu veículo. 2 dias depois, autoridades encontraram o corpo de Denise em uma área arborizada próxima. Ela fora agredida, baleada e enterrada em uma cova de 1,20 metros de profundidade. King foi acusado de sequestrar e matar Denise e hoje está no corredor da morte, mas Denise poderia ter sido salva. Bem, muito possivelmente, se a ligação da testemunha ocular tivesse sido tratada corretamente e direcionada para a força policial correta, eles poderiam ter tido tempo suficiente para salvar Denise. Uma investigação interna confirmou a violação dos procedimentos de despacho, levando à suspensão de 2 operadores que receberam treinamento corretivo e ficaram 6 meses em liberdade condicional. Desde a trágica perda de Denise, sua família dedicou suas vidas a conscientizar as pessoas sobre o sistema 911 e como as ligações são tratadas. A ligação final ligada às 3 de Springfield. O caso das 3 de Springfield é um dos desaparecimentos mais intrigantes da história americana. Até agora, o caso não está mais perto de ser resolvido do que quando as mulheres desapareceram. No entanto, havia uma possível pista deixada em uma secretária eletrônica que poderia ter sido o elo perdido necessário para desvendar esse caso. Em 7 de junho de 1992, em Springfield, Missouri, 3 mulheres desapareceram misteriosamente. Eram Cheryl Levitt, de 47 anos, sua filha, Susie Streeter, de 19 anos, e a amiga de Susie, Stacy McCall, de 18 anos. Naquela noite, Susie e Stacy comemoraram a formatura, foram a algumas festas e depois decidiram passar a noite na casa da amiga Janelle Kirby. No entanto, quando acharam o lugar muito cheio, decidiram voltar para a casa que Susie dividia com a mãe, localizada na rua East Del Mar, 1717. O que aconteceu depois disso é desconhecido. Na manhã seguinte, por volta das 9, a Janelle e seu namorado, Mike Hanson, chegaram à casa de Susie, pois haviam combinado de ir juntos a um parque aquático.
Algo parecia errado. A porta da frente estava destrancada. Lá dentro encontraram as bolsas das mulheres alinhadas, maquiagem sobre a mesa e cigarros intocados. O cachorro da família, um pequeno Yorkshire Terrier chamado Canela, estava lá e parecia agitado. Embora a lâmpada da varanda estivesse quebrada, não havia sinais óbvios de arrombamento. Os carros das mulheres estavam do lado de fora, mas, de forma incomum, o da Suzy não estava em seu lugar habitual. Enquanto estava na casa, Kirby atendeu a uma ligação estranha e perturbadora de um homem não identificado que fez insinuações sexuais. Ela desligou, mas imediatamente recebeu outra ligação de natureza semelhante e novamente desligou. As ligações foram chocantes, mas ela lembrou de Suzy reclamando de trotes na residência e não deu importância. Enquanto isso, do lado de fora da casa, Hanson limpou os cacos do abajur quebrado, sem saber que aquilo era uma possível cena de crime. Sem sinal dos amigos, o casal foi embora e decidiu visitar um parque aquático diferente do que haviam combinado anteriormente. Várias horas depois, a mãe de McCall, Janice, também foi até a casa, já que sua filha não atendia as ligações. Após encontrar os pertences do trio em casa, ela chamou a polícia e os declarou desaparecidos. Depois de desligar o telefone, ela percebeu uma mensagem na secretária eletrônica e a ouviu, sem saber de sua possível importância. Assim que terminou de ouvir, a mensagem foi automaticamente apagada, prática comum nas secretárias eletrônicas dos anos 1990. Quando a polícia iniciou a investigação dos desaparecimentos, já haviam se passado muitas horas e várias pessoas estiveram na casa, algumas para limpar, o que comprometeu a cena do crime. A polícia estava muito interessada na mensagem da secretária eletrônica e acreditava que ela poderia conter uma pista, mas infelizmente isso também já havia desaparecido. As palavras da mensagem nunca foram divulgadas, mas McCall disse que era estranha e parecia ter sido feita por um adolescente. Iniciou-se uma grande operação de busca. Policiais, voluntários, cães farejadores e helicópteros vasculharam a área ao redor, mas não encontraram nada, nem mesmo um único sapato. O que torna esse caso estranho é a ausência de qualquer sinal de luta ou violência dentro da casa. Parece que as 3 mulheres desapareceram simultaneamente, sem fazer nenhum barulho. Ao longo dos anos, milhares de pistas chegaram, mas nenhuma levou a qualquer pista concreta. Em 1993, sugeriu-se que os corpos das mulheres estariam enterrados sob o estacionamento de um hospital local. As autoridades queriam cavar, mas o hospital não permitiu sem mais provas. A pista não levou a nada. Houve também especulações sobre Robert Craig Cox, um sequestrador condenado e suposto assassino que afirmou saber o que ocorreu com as mulheres, mas depois retirou a declaração. A polícia nunca o acusou e não há nenhuma evidência física ligando-o ao caso. Em 31 de dezembro de 1992, um homem ligou para a linha direta de Os Mais Procurados da América com informações sobre o desaparecimento das mulheres. Mas a ligação caiu quando o operador tentou conectar com os investigadores de Springfield. A polícia afirmou que o homem tinha informações privilegiadas sobre os sequestros e pediu publicamente que ele entrasse em contato, mas ele nunca o fez. Mais de 30 anos depois, ainda não há nenhum sinal de Suzy, Stacy ou Cheryl, nenhum corpo, nenhum avistamento confirmado, nada. O caso continua aberto, mas envolto em mistério. A ligação desesperada para o 190 antes do incidente com Elijah McClain. Este é o triste e trágico caso de um jovem que basicamente foi morto por usar uma máscara de esqui e dançar ao som da música que ouvia em seu celular. Na noite de 24 de agosto de 2019, um cidadão preocupado ligou para o 190 para relatar um homem que ele acreditava estar agindo de forma suspeita. Ouça só. Ele está andando para o sul na rua Billy e está usando uma máscara. E então, quando eu passei por ele, ele levantou as mãos e fez vários tipos de sinais. Eu não sei, ele pode parecer bom para você, mas pode ser uma boa ou má pessoa. É. Ok, eu vou fazer uma chamada para que os policiais possam ir ver o que está acontecendo. Ok, você ainda está nesse local agora? Sim. Ok, tudo bem. Quando isso aconteceu? Quando você ouviu? Agora mesmo, ele está eu acabei de me virar e ele já estava levantando as mãos. Ok, não chegue perto dele. Se necessário, vá embora de carro. Você viu ou ouviu falar de alguma arma? Não. Ok, eu já registrei a ocorrência.
Certo, preciso da descrição completa dele. Qual é a raça dele? Acho que ele é um homem negro. Certo, quantos anos ele parece ter? Sei que está de máscara. Eu não faço ideia. Certo, qual é a cor da máscara ou como ela é? Na verdade, o homem era Elijah McLean, de 23 anos, de Aurora, Colorado, que trabalhava como massoterapeuta. Ele morava ali e dividia apartamento com o primo. Elijah nunca tinha sido preso ou acusado de nenhum crime e era descrito como um buscador espiritual, pacifista, excêntrico, atleta vegetariano e pacificador que era extremamente gentil. Naquele momento, seus braços agitados provavelmente faziam parte de sua dança, já que acredita-se que ele estava ouvindo música. Era uma noite fria e McLean estava vestido de forma adequada, usando uma máscara de esqui devido a um distúrbio de circulação sanguínea que o tornava particularmente sensível ao frio. Veja o que aconteceu depois. Faça-me um favor. Pare aí mesmo. Ei, pare aí mesmo. Pare. Eu tenho o direito de te parar porque você está agindo de forma suspeita. Vire-se. Pare de ficar tenso. Pare de ficar tenso. Não, sou introvertido. Você está desrespeitando meus limites enquanto falo. Pare de ficar tenso, relaxe, vou para casa, relaxe, ou terei que mudar isso. Pare, me deixe em paz. Senhor, pode por favor? Não, eu não quero. Você pode me deixar em paz? Não. Nós vamos. Vamos conversar. Vocês começaram a me prender e eu parei minha música para ouvir. Me solta. Vamos pra grama, vou te deitar lá. Ei. Sei que está ocupado, mas preciso avisar. Pare. Relaxa, ele só está sentado ali com uma máscara na cabeça, parece estranho, mas não é nada criminoso. Meus policiais foram fazer contato com ele começou a agir de forma estranha e achou que eles poderiam atacá-lo. Ele ficou feliz por ter tentado aplicar uma carotídea no cara e, na verdade, bem, pare de lutar com a gente. Eu o apaguei. Tiraram as algemas dele e ainda lutamos com ele. O corpo de bombeiros já chegou. Só queria avisar. Após McLean ser contido, mais policiais chegaram e gravações mostraram eles dizendo que ele agia como louco e estava claramente sob efeito de algo. Eles também mencionaram que ele os atacou com uma força incrível, insana, quando tentaram contê-lo. Em certo momento, 3 policiais estavam sobre McLean, que tinha apenas 1,60 e 8 metros de altura e porte pequeno. Segundo o áudio da câmera corporal, essas foram as últimas palavras emocionantes de McLean. Eu faria qualquer coisa, eu até sacrificaria minha identidade por isso. Vocês são fenomenais, vocês são lindos, e eu amo vocês. Por favor, tentem me perdoar. Eu sou um geminiano de humor. Me desculpem de verdade. Ai, isso doeu mesmo. Vocês são muito fortes. Trabalho em equipe faz o sonho acontecer. Depois que Elia vomitou, ele disse: desculpa, eu não estava tentando fazer isso. Eu só não consigo respirar direito. Quando os paramédicos chegaram, eles injetaram nele 500 miligramas de cetamina, uma dose muito maior do que a recomendada para o peso dele. McLean foi transferido para uma ambulância, onde o socorrista que aplicou a cetamina percebeu que ele estava sem pulso. McLean foi declarado com morte cerebral em 27 de agosto e morreu 3 dias depois. A causa da morte foi registrada como complicações da administração de cetamina após contenção forçada, mas a forma da morte foi considerada indeterminada. Em vez de homicídio, Elijah era um jovem inocente que estava simplesmente caminhando para casa. Ninguém merece morrer por isso. Mistério da ligação de Ruth Price. Este próximo é um caso antigo, mas que ainda não abordamos antes e que foi amplamente esquecido. No entanto, achamos isso bastante perturbador. A ligação inquietante foi feita em 1980 por uma senhora mais velha chamada Ruth Price. Há algum debate sobre se foi uma ligação para o 911 ou para outro serviço, já que aparentemente não havia serviço de 911 em San Diego na época. Mesmo assim, ela chamou os serviços de emergência. Ouça essa ligação assustadora. Qual é o problema, senhora? Tem um cara que está observando o lugar. Ele foi pelo fundo. O cara e veio à minha porta.
meio que... Onde ela mandou ele? Eu não faço ideia. Agora, você pode ouvir o terror absoluto na voz daquela pobre mulher, e depois que a ligação cai, presume-se que a pessoa que ligou foi atacada, possivelmente morta, pelo invasor. A gravação foi amplamente compartilhada na internet e aparece com frequência em coleções de materiais perturbadores. Debateu-se se a ligação era real ou uma farsa doentia, embora alguns sugerissem que poderia ser exercício de treinamento. Como era de se esperar, usuários do Reddit tentaram descobrir o que realmente aconteceu com a mulher e se ela, de fato, teve um fim violento. Na verdade, existem centenas de postagens e tópicos dedicados a descobrir a verdade. Uma simples pesquisa no Google não vai trazer nenhum detalhe sobre Ruth Price ou se ela foi vítima de um crime horrível. Parece que um usuário do Reddit pode ter encontrado a verdade em que acredita. Ruth Price nasceu como Ruth Mildred Starr em Pueblo, Colorado, em 7 de dezembro de 1913, filha de Thomas Starr e Johanna Igler. Ruth estudou na Central High School em Pueblo, Colorado, e depois se casou com William Walter Price, com quem teve 2 filhas. A partir de 1973, Ruth morou na 3877 North 35 Street, em San Diego. Lembra que Ruth, na ligação para o 911, disse que morava na 3877 antes da ligação ser interrompida? William faleceu em 1972, deixando Ruth morando sozinha. Um recorte de jornal do San Diego Evening Tribune, de 3 de novembro de 1980, informou que Ruth M. Price, do quarteirão 3800 da 35ª Street, estava ligando para a polícia para relatar um invasor na área. Quando foi agarrada por trás e estrangulada, ela conseguiu se livrar do agressor. Depois de largar o telefone, gritar e puxar as mãos do agressor, o assaltante fugiu. Price afirmou que não sabia por que foi agredida e nunca tinha visto o suspeito antes. Se isso for verdade, a boa notícia é que Ruth, apesar de ser mais velha, lutou contra seu agressor e viveu por mais 14 anos antes de falecer em maio de 1994. Mistério resolvido, talvez? Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso realmente ajuda muito. Mais uma vez, obrigado e te vejo no próximo vídeo.